Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento pessoal para essa quarta-feira de futebol, principalmente de Campeonato Brasileiro Série A e Série B, dia 10 de novembro. Estou gravando esse vídeo ainda numa terça-feira à noite, ainda não aconteceram os jogos dessa terça-feira, porém se eu deixar para gravar no final dos jogos, sabe-se lá a hora que eu vou conseguir dormir, afinal de contas eu tenho uma internet bem lenta, então eu já vou me adiantar, tá? Temos jogos difíceis nesse Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira, muito jogo parelho, mas dá para a gente encontrar alguma coisa aqui, algumas cotações talvez um pouco injustas, que podem corrigir, principalmente em relação trabalhando match odds, né? Acho difícil a gente ter um cenário muito bom para gols nessa rodada, mas vamos ver o que a gente consegue. Temos Série B também, eu não sou nenhum especialista de Série B. Eu acompanho pouquíssimos jogos de Série B, mas com a ajuda de vocês nos comentários, eu vou tentando ter um pouco mais de noção e se eu conseguir acompanhar, eu vou fazer também. Beleza? Deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho para cá. Aí. Show de bola, assim não fica passando por cima. Primeiro jogo que a gente tem é Atlético Paranaense e Ceará às 18h30. O CAP vem fazendo uma campanha em casa bem abaixo do que vinha fazendo normalmente nos últimos anos. O CAP em casa ganhou 40% dos jogos apenas. Antigamente era uma coisa absurda como o Atlético Paranaense fazia valer o seu mando de campo. E o Ceará como visitante não venceu nenhuma. Isso é uma coisa também que me assusta. Uma equipe do Ceará que tem se mantido na Série A por tanto tempo não conseguir um desempenho minimamente produtivo fora de casa. Até a Chapecoense chegou a conseguir uma vitória, que foi, se eu não me engano, a única vitória da Chapecoense na competição fora de casa contra o Bragantino, e o Ceará não consegue, tá? Então, de cara, a gente já consegue ver, por meio da classificação, um favoritismo para o lado do Atlético Paranaense, ou seja, o Atlético Paranaense venceu 40% dos jogos que disputou em casa, e o Ceará não venceu nenhum, 0%. Então a gente até concorda que o Atlético Paranaense aqui ele é favorito. Mas se a gente olhar as últimas partidas, o Atlético Paranaense em casa, aqui no SofaScore está mostrando apenas as últimas 4 partidas, tá? Mas eu vou tentar roubar aqui alguma informação de algum outro local para dar uma olhada de como é que foi o desempenho do Atlético Paranaense em casa. A última vitória do Atlético Paranaense dentro de casa foi contra o Grêmio, em setembro. Se eu não estou enganado, foi isso. 4-2 contra o Grêmio. Foi um 2-1 contra o Juventude e um 4-2 contra o Grêmio. Eu acredito que seja Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, tem 4 jogos que o Atlético Paranaense realmente não vence dentro de casa. 3 derrotas e um empate contra o Flamengo. Já o time do Ceará, não vale a pena a gente ver, porque foi um time que ainda não venceu fora de casa. Então, né, não faz muito sentido. O Ceará, a gente tem informação aqui de que os últimos 4 jogos do Ceará como visitante, também 3 empates seguidos, mas se a gente pegar os últimos jogos do Ceará neste torneio, foram 2 vitórias, uma muito importante contra o Fluminense, que jogou com um jogador, o Ceará jogou com um jogador a menos durante muito tempo, e uma contra o Cuiabá. As duas por 1-0, as duas indicando um jogo um pouco mais under. Então, às vezes a gente tem uma imagem do CAP do Atlético Paranaense dentro de casa com aquela pressão danada, querendo vir para cima, como fez, por exemplo, contra o Flamengo, mas ali é outro cenário, né? Vinha de uma eliminação, o Flamengo tinha sido eliminado pelo CAP, tem uma rivalidade grande entre as duas equipes rubro-negras e tudo mais, e o CAP veio para cima com tudo, mas o CAP dentro de casa não costuma ser um time tão over assim, tá? Então, do que eu tô vendo aqui, ó, os últimos confrontos entre eles, 100% dos últimos 5 confrontos foram menos de 2,5 gols. O Atlético Paranaense é a primeira equipe a sofrer quase que em 80% dos jogos, dos últimos 9 jogos, né? Só que o Ceará vem sem derrotas dos últimos 4 jogos. E 4 dos últimos 5 jogos do Ceará indica um jogo com menos gols. Então, assim, apesar da imagem que a gente costuma ter do CAP dentro de casa, essa temporada, com apenas 40% de vitória, não está sendo isso tudo do CAP dentro de casa e não indica um jogo com muitos gols. A única coisa que eu vejo aqui nesse jogo é que pode ter algum tipo de movimentação
que eu posso vir explorar é essa cotação do CAP a 1,80. Eu entendo que pelo fato do Ceará não estar jogando praticamente nada fora de casa, essa cotação do CAP ela é até justa, mas o CAP também não vem muito bem dentro de casa, tá? Então eu acho que essa cotação ela tem um caminho de correção. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? O Ceará, predominantemente, ele é um time que costuma jogar de forma reativa. Então, todo time que joga de forma reativa, para você trabalhar correção de preço no adversário dele, ou seja, aqui no caso no favorito, né, a gente tem que contar com um time contra-atacando constantemente, sem deixar um contra-ataque tão espaçado, ou seja, contra-atacou uma vez aos 10 minutos, vai contra-atacar de novo aos 20, não adianta. Essa cotação do CAP ela não vai corrigir. Então, para o Atlético Paranaense, com essa cotação de 1,80, fazer uma correção de preço, a gente tem que ter uma expectativa diferente da realidade. E o Ceará tem que estar aplicando contra-ataque ou tem que estar com posse de bola ofensiva constante, criando perigo constante. Aí sim essa cotação pode corrigir. De resto, se o Ceará ficar só jogando na defensiva, buscando uma bola, e o CAP tiver condição de recuperar a segunda bola, aí essa correção não vai acontecer. Então eu vou ficar aqui de olho, né? Quem sabe tem uma oportunidade para trabalhar alguma coisa nesse match odds, mas a gente sabe que pelo histórico do Ceará fora de casa, esse jogo tende a ser um jogo um pouco mais favorável caso o Atlético Paranaense queira jogar. É bom a gente lembrar que a gente está no dia 11 de novembro, a final da Sul-Americana, onde o Atlético Paranaense está envolvido com o Bragantino, é daqui a 10 dias. Então a gente precisa saber qual o time que o Atlético Paranaense vai levar a campo. Afinal de contas, o Atlético Paranaense não tem mais risco. Na minha opinião, é muito difícil um risco de rebaixamento. Então isso tem que ser ligado ao alerta também. Daqui a 10 dias tem a final da Sul-Americana, uma competição muito importante. O Atlético Paranaense vai levar o time titular em casa hoje contra o Ceará ou não? Eis a questão. Tá? O outro jogo que a gente tem é Atlético Mineiro e Corinthians. Aqui a gente já tem uma cotação do Galo a 1,60. O Galo em casa é uma coisa absurda. Vou tentar puxar aqui alguns dados do Atlético Mineiro dentro de casa. Primeiro, falar sobre a comparação dos dois. O Galo vence 87% dos jogos que disputou dentro de casa e o Corinthians vence apenas 33% dos jogos que disputou fora. Então aqui a gente já tem uma diferença um pouco mais gritante comparado a mando, né? A gente pega aqui, ó, o Atlético tem 13 vitórias em 15 jogos em casa e o Corinthians tem 5 vitórias em 15. Apesar de ser o quinto melhor visitante, não é um número assim tão grande comparado ao Galo, né? Se eu comparasse o Corinthians ao Fortaleza, ao Atlético Goianiense, a outros times visitantes, tudo bem, mas o Galo é o dobro, né? O Atlético venceu 87, quase 90% dos jogos em casa. Se eu pegar os últimos jogos do Galo dentro de casa e expandir essa tabela, eu vou comentar para vocês quando é que foi a última derrota, ou o último vacilo do Atlético. Foi no dia 21 de junho, contra a Chapecoense, foi 1-1. Acho que foi na terceira rodada que o Galo disputou dentro de casa. Ele perdeu para o Fortaleza no primeiro jogo, na abertura do campeonato, aí venceu o São Paulo por 1-0 e depois teve 1-1 com a Chape. De lá para cá, venceu o Atlético Goianiense, Flamengo, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, Sport Recife, Internacional, Ceará, Santos, Cuiabá, Grêmio e América Mineiro. Ou seja, o Galo dentro de casa é muito forte, tá? Às vezes não joga tão bem, às vezes tem mais dificuldade, mas é muito forte, tá? Já o Corinthians, deixa eu dar uma olhada aqui no Corinthians agora fora de casa. Vou pegar só a tabela do Brasileiro. O Corinthians fora de casa, o último resultado positivo do Corinthians foi dia 29 de agosto contra o Grêmio, 1-0. De lá para cá foi um empate com o Atlético Goianiense, um empate com o Bragantino, derrota para o Sport, derrota para o São Paulo e um empate com o Internacional. Então não vem tendo bons resultados, vem somando pontos. Em três ocasiões somou pontos, mas não vem tendo bons resultados. O Corinthians não vence aí há 1, 2, 3, 4, 5 jogos, tá? Então isso confirma pra gente realmente esse favoritismo do Galo. Eu não sou um cara que costumo trabalhar backs no Brasileirão, é muito difícil. Então se eu vier para trabalhar alguma coisa aqui, vai ser para trabalhar alguma coisa leia o Corinthians, se e somente se eu tiver leitura de jogo. O que eu faço aqui é criação de cenário. Eu não estou falando que o Atlético vai vencer e que o Corinthians vai perder. Eu estou falando que eu quero trabalhar uma situação onde eu tenho uma leitura clara para fazer leia o Corinthians. Qual que é essa leitura? O Galo com a bola, o Corinthians não recuperando essa segunda bola, o Corinthians não conseguindo contra-atacar.
entendeu? E aí sim eu posso ter essa oportunidade. Existe a opção e a possibilidade dessa odd do Atlético Mineiro a 1,60 corrigir? Claro, a gente está no Brasileirão. Muitas das vezes onde a gente tem uma odd discrepante desse jeito, o jogo é muito mais parelho do que o mercado imagina e esse mercado corrige. Porém, o Galo já atingiu aqui dentro de casa uma confiança de mercado muito grande. Isso quer dizer que mesmo que o Corinthians consiga criar alguns contra-ataques em sequência, essa cotação do Atlético ela vai tender a segurar um pouco mais. É diferente você ter, por exemplo, um Fortaleza jogando contra um Atlético Goianiense, onde o Atlético Goianiense emplaca ali 5, 6 contra-ataques e a sorte do Fortaleza explode. Ou, por exemplo, tô olhando para os times que vão jogar, tá? O América Mineiro jogando contra a Chape. O América Mineiro fazendo uma pressão do caramba fora de casa contra a Chapecoense e a odd da Chapecoense explodindo, né? Isso pode acontecer porque não existe assim tanta confiança no time da Chape, tanta confiança no time do Fortaleza às vezes, dependendo do que está acontecendo. Agora, o Galo, líder, que vem somando muito ponto dentro de casa, que não perde aí não sei quantos jogos, acho que foram 12 ou 13 que eu falei, o mercado tem muita confiança. Então, trabalhar lei ao Galo eu já acho uma coisa um pouco mais arriscada para o match odds. Então, se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser relacionado a ou bolas paradas, que o Atlético Mineiro tem uma força muito grande nos escanteios, ou alguma coisa contra o Corinthians se eu tiver leitura, tá? Atlético Mineiro e Corinthians. Mas aqui a gente tem uma discrepância, vou até deixar o Galo em negrito, a gente tem uma discrepância muito grande entre desempenho dentro de casa e desempenho fora de casa. Isso também vale para o CAP, né? Ao final de contas, o Ceará não venceu nenhuma ainda fora dos seus domínios, tá? Santos e Bragantino, aqui a gente já tem acho que um jogo um pouco mais equilibrado, deixa eu confirmar. O Santos venceu 40% dos seus jogos em casa e o Bragantino venceu 47% dos seus jogos fora de casa. Em porcentagem, fica parecendo a mesma coisa, mas dá uma olhada. Ó. O Santos dentro de casa é o 10º e o Bragantino fora de casa é o 2º. Né? Então, em porcentagem parece que é a mesma coisa, mas a gente olhando quantas equipes conseguem manter um nível de 40%, 50% de rendimento fora de casa, o Bragantino é um time que está bem acima da média. Né? Isso explica essas cotações tão justas aqui, né? Mesmo o Santos jogando em casa. O Santos melhorou muito nas últimas partidas. Né? Vamos pegar aqui o Santos, apesar da derrota para o Palmeiras dentro de casa, vinha de 2 vitórias contra Fluminense e Atlético Paranaense. Essa contra o Atlético Paranaense foi muito importante para o time, muito importante mesmo. Aí perdeu para o Palmeiras, jogo extremamente normal, a equipe do Palmeiras é muito superior ao Santos em relação ao elenco e o Santos está disputando para não cair. E o Bragantino vem de 2 derrotas, uma para o Atlético Paranaense dentro de casa, né, e uma para o Cuiabá fora de casa no finalzinho. O Bragantino ele tem uma coisa assim com jogos no final. Ó, se você pegar aqui, ó, o jogo do Bragantino com o Cuiabá foi um gol que ele tomou no final do jogo. O jogo do Bragantino contra o Inter, que foi a última partida que ele empatou 1-1, ele também marcou no final. Então os jogos do Bragantino, o jogo do Ceará contra o Bragantino, que o Bragantino foi lá em Ceará e conseguiu um 2-2, esse jogo ele estava vencendo por 2-0. E ele conseguiu, não é que ele conseguiu os pontos, ele conseguiu tomar o empate com um gol no último lance. E, se eu não me engano, foi um gol contra. Então, assim, ele namora com esse perigo aí no final do jogo, vale a pena a gente ficar de olho. Esse jogo tem uma pressão absurda para cima do Santos. Se o Santos vencer praticamente... Cara, o Santos vencendo esse jogo, indo a 38 pontos, o Santos dá uma respirada, assim, praticamente para sair de qualquer risco de cair nesse brasileiro. Mas não é nada a certeza. Né? Então, para o Bragantino, significa ali se manter numa zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, apesar de que o Bragantino na disputa final da Copa Sul-Americana. Então, de novo, mais um time aqui que a gente tem que prestar atenção. Será que o Bragantino, estando a 10 dias de uma competição tão importante, o Bragantino não tem título sul-americano? Pelo menos que eu me lembre não, desculpa se eu estiver falando besteira, o RB Bragantino não tem, eu tenho certeza disso. Será que o Bragantino vai levar um time titular lá para Vila Belmiro?
Se vocês têm essa informação, compartilhe aqui comigo, eu realmente não sei. Esse aqui é um jogo para mim muito parelho, muito difícil, jogo eu não consigo colocar favoritismo aqui, mesmo o Bragantino sendo tão bom fora de casa, porque os últimos resultados do Bragantino não vêm tão bem assim, né? E essa derrota do Santos foi um clássico. Eu consigo entender muito mais a derrota do Santos para o Palmeiras e elogiar o Santos por ter vencido Fluminense e Atlético Paranaense do que o Bragantino, que perdeu em casa para o CAP e perdeu fora de casa para o Cuiabá. Então, nesses últimos jogos, eu consigo ver uma valência do Santos um pouco maior. Mas esse jogo é às 19 horas, vou ter ao mesmo tempo Galo e Corinthians e Santos e Bragantino. Se eu não tiver muita leitura no Atlético, pode ser que eu venha trabalhar alguma coisa aqui. Como eu tenho um mercado muito ajustado, qualquer time que estiver adotando algum tipo de favoritismo, né, de superioridade, esse mercado pode corrigir. E dentro do trade isso é permissível de trabalho, né, é passível de se trabalhar. Santos e RB Bragantino. Palmeiras e Atlético Goianiense, outro jogo que a gente tem uma discrepância muito grande relacionado a formas em casa ou fora. O Palmeiras tem 60% de vitória dentro de casa e o Atlético Goianiense tem 33% de vitória fora de casa. É o dobro o Palmeiras, praticamente, né? Só que, de novo, em porcentagem fica aparecendo algo muito maior. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em casa, o Palmeiras é o quarto colocado. E visitante, o Atlético Goianiense é o sétimo. Não é tão assim, né? Até porque os times fora de casa... Onde é que tá o jogo? Aqui, ó. Até porque os times fora de casa no Brasileirão não conseguem manter uma média muito maior do que 50% de vitória. O Palmeiras, por exemplo, é um time que tem ali mais ou menos 50 e poucos por cento de vitória fora de casa. Não é muita coisa. Então o Atlético Goianiense com 5, mesmo sendo porcentagem mais baixa, você olhando como porcentagem dá uma esfera ali de 33%, mas como número, comparado a outras equipes, é um bom visitante, né? Só que eu pego agora o último jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo, onde o Flamengo vinha de uma sequência de jogos difícil, com adversários que fecharam bem a casinha, e deu para ver que o Atlético Goianiense já não é esse time que se fecha tanto. O Atlético Goianiense é um time que joga. E por jogar, por querer ir para cima, é um time que dá espaço. Então é bem provável que para o Palmeiras, que é um time que movimenta bastante a bola, o Atlético Goianiense, assim como aconteceu contra o Flamengo, ele dê espaços e eu consigo ver esse favoritismo aqui do Palmeiras. Agora, para um odd 1,45, trabalhar um back aqui é muito mais difícil, até porque o Palmeiras, defensivamente falando, com 35 gols tomados, o Palmeiras tem mais gols tomados do que o São Paulo, que está em 14º, do que o Sport Recife, que está em 17º, quase a mesma coisa que o Juventude, que é o 18º, quase a mesma coisa com o Grêmio, né? Muito mais gols tomados do que o América, ou seja, apesar de ter um dos melhores ataques da competição, o Palmeiras é um time que cede muitos gols. Óbvio, se a gente pegar as últimas partidas do Palmeiras nesse exato momento, né, que vem de 5 vitórias, a gente tem um Palmeiras muito forte. É bem provável que o Palmeiras vença esse jogo. Mas defensivamente, nos últimos jogos, ele não vem sendo tão difícil de transpor como era antigamente. A defesa do Palmeiras antigamente era soberana. Hoje em dia já não é tanto, né? Então eu tenho minhas dúvidas em trabalhar esse Palmeiras a 1,45, porque eu não acho que o Atlético Goianiense, tendo a chance de entrar numa zona de classificação, vai ficar só na defensiva, tá? Então eu tô com uma ideia aqui de talvez não trabalhar esse jogo, né? Ou se for para trabalhar alguma coisa aqui, trabalhar um layout aqui no Atlético Goianiense, que é mais arriscado, você tem que ter método para isso. Eu, por acaso, tenho meu método de layout para a equipe em campo, porque eu não tenho problema nenhum de trabalhar essas odds, tá? A gente tem aqui o Atlético Goianiense sofrendo gol para o Palmeiras nos últimos 11 encontros. O Palmeiras não perde para o Atlético Goianiense nas últimas 7 partidas. O que mais que a gente tem de informação aqui? O Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas e 6 jogos sem perder. E nos últimos 6 dos 7 jogos do Atlético Goianiense foram menos de 2,5 gols. Então já não tenho também essa ideia de gols nesse jogo. Esse jogo aqui provavelmente eu vou pular, mas eu consigo enxergar o Palmeiras como um grande favorito para vencer. Tá? Sport Recife América, mais um jogo muito truncado. Em relação à tabela, a gente tem o Sport desesperado para pontuar. Dentro de casa, o Sport tem apenas 4 vitórias em 15 jogos. Isso dá um pouco mais do que 35% no máximo, né? E o time visitante do América tem
3 vitórias em 15 jogos, também dá uma média ali de 30%. Deixa eu dar uma conferida aqui para não falar besteira. Sport, 27% de vitória do Sport dentro de casa, 20% de vitória do América fora de casa. Ou seja, não é muito diferente, apesar do que o Sport dentro de casa é o 18º e o América fora de casa é o 12º. Em relação à porcentagem de pontos obtidos, de vitórias obtidas, não é uma discrepância tão grande, até por isso a gente tem cotações parelhas e até o América sendo um pouco favorito, tá? Isso é uma coisa que me causa assim pouca estranheza, porque realmente o América é um time muito organizado, né? Não é à toa que dá trabalho para muito time grande. Vamos dar uma olhada nos históricos aqui. Nos últimos 5 dos 7 jogos do Sport foram menos de 2,5 gols. O Sport dentro de casa vem de bons resultados. 3-1 contra o Juventude, 1-0 contra o Corinthians, 0-0 com o Santos, 2-0 contra o Atlético Goianiense. Bons resultados, né? E o América Mineiro fora de casa perdeu para o Atlético, venceu o Santos, perdeu para o Internacional, empatou com o Juventude. Também não é tão ruim assim. Eu não me espantaria se essas odds fossem um pouquinho mais inversas, né? O Sport tivesse a 2,50 e o América Mineiro a 2,55. Como é um jogo bem parelho, que tem condição também de a gente ter uma movimentação, eu vim para trabalhar o match odds. Lembrando que aqui a gente tem uma tendência de jogo under, né? E a vontade e a necessidade aqui é muito forte para o lado do Sport. O Sport precisa vencer. São 5 pontos que separam o Sport do Santos e o Santos tem um jogo a menos. Tá? Então, o Sport comparado a Bahia, Santos, São Paulo e até o Atlético Goianiense, que tem 29, e o próprio América, que tem 30, o Sport é o time que já tem 31 jogos. Então, não tem muito o que fazer, precisa demais da vitória. Fortaleza e São Paulo. Aqui uma reedição da última, acho que foi quartas de final da Copa do Brasil. Né? Dentro de casa o Fortaleza tem 8 vitórias. É um bom mandante. E fora de casa o São Paulo tem apenas 3 vitórias. São 20% também, se eu não me engano. Ou seja, aqui a gente tem aquela discrepância de ser quase o dobro. Né? Deixa eu pegar aqui. Ó. O Fortaleza dentro de casa tem 57% de vitória. E o São Paulo fora tem apenas 20%. Ou seja, o Fortaleza vence quase que o dobro das partidas que faz em casa comparado ao São Paulo fora de casa. Últimas partidas entre eles. A gente tem aqui os 2 confrontos da Copa do Brasil, que foram confrontos de gols, né? Os últimos jogos, um 3-2 do Brasileirão em 2020 para o São Paulo. Eu me lembro desse jogo, foi um jogo que o mercado ficou suspenso no final, que foi uma loucura. Depois teve um 1-0 aqui para o Fortaleza fora, ou seja, São Paulo venceu fora de casa, o Fortaleza venceu fora, só muda aqui o lance dos gols. Entre os dois, mais de 2,5 nos últimos 5 dos 6. E ambas as equipes marcam nos últimos 5 dos 6. O Fortaleza não perde para o São Paulo há 3 jogos e o São Paulo sofreu gol para o Fortaleza nos últimos 6 jogos. Será que isso aqui pode ser um jogo para gols? Fortaleza em casa neste torneio fez 3 no CAP, 1 no Grêmio, tomou 3 do Flamengo, tomou 3 do Goianiense. O São Paulo, como visitante, é um time under. Tomou 1 do Bahia, 1 do Bragantino, empatou 0-0 com o Cuiabá, 1-1 na Chapecoense. O São Paulo tem puxado a gente para um jogo mais under. Olha os últimos jogos do São Paulo, olha isso. 0-0, 0-0, aqui 1,5, 1,5, 0-0, 1,5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Não dá para trazer esse jogo para mercado de gols. Vai ser mais um jogo que eu também vou focar no match odds. Mas eu não duvido que o Fortaleza aqui consiga talvez prevalecer em casa por conta dessa porcentagem de vitória dentro de casa. É o dobro do que o São Paulo consegue fazer fora de casa, né? Os últimos jogos do São Paulo com o Rogério Ceni, acho que com esse Bahia aqui já foi com o Rogério Ceni, né? Contra o Bragantino eu não me lembro. Mas o São Paulo vem oscilando bastante. Ganha do Corinthians, perde para o Bragantino, ganha no Internacional, perde para o Bahia. Vem oscilando muito o time do São Paulo. Por último, Juventude Internacional, o Inter briga para chegar mais próximo aqui de uma fase de grupos da Libertadores. Né? A gente sabe que o Brasileirão provavelmente vai virar um G9.
mas aí tem vários jogos pré-Libertadores. O Inter pode talvez aqui, ainda tem chance, com 44 pontos faltando 8 rodadas, ainda tem chance de chegar na 4ª colocação, pelo menos, né? Acho que na 3ª colocação já é difícil. E o Juventude, cara, sempre foi um time que do início para o meio do campeonato era um time que conseguia manter uma boa base dentro de casa, mas é um time que caiu bastante dentro dos seus domínios. O Internacional é um bom mandante, chega a ter ali por volta de, 30 e poucos %. Deixa eu dar uma olhada, já que a gente está falando de número aqui. O Inter vence 27% dos seus jogos fora de casa e o Juventude vence 33% dos seus jogos em casa. Ou seja, também na discrepância dos números não é tão grande assim. Só que se a gente olhar aqui, ó, o Juventude é o 15º em casa e o Inter é o 8º fora. Isso indica de novo que o Brasileirão tem sido um campeonato difícil para visitantes, né? Nos últimos jogos entre eles, menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5. O Inter foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 6 e venceu o primeiro tempo nos últimos 5 dos 7. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O Juventude não vence há 7 jogos. Vem marcando gols, né? Ambas as equipes marcam os últimos 5 dos 7, apesar de não vencer, é um time que vem marcando. Né? O Inter, nos últimos 4 dos 5, menos de 2,5 gols nos últimos jogos dele e é o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7. Juventude em casa vem de 2-0 contra Bahia e contra Ceará e 1-1 contra o América, ou seja, 3 empates seguidos. E o time do Internacional, fora de casa, vem de uma derrota para o São Paulo. Aqui ele veio com um time mais ou menos misto para enfrentar o Grêmio no Grenal, né? A gente sabia disso. Perdeu para o Palmeiras naquele jogo também que teve uma expulsão do time do Inter. Ou seja, vem de resultados. Deixa eu até puxar aqui uma coisa um pouco mais detalhada do Internacional fora de casa, porque eu acho que vale a pena. O Inter fora de casa... A última vitória do Inter fora de casa foi contra o Sport. Tá? Tinha vencido o Flamengo 4-0 no Maracanã, empatou com o Santos 2-2, empatou com o Atlético Goianiense 0-0, venceu o Sport por 1-0, depois daí 3 derrotas e 1 empate. Tá? E o time do Juventude, para também ser justo aqui nos últimos jogos dentro de casa, a última vitória foi um 3-0 contra o Santos. A situação do Santos, obviamente, naquele momento já não era tão boa, mas foi só isso. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apenas uma vitória do Juventude dentro dos seus domínios. Juventude também que corre seríssimos riscos de rebaixamento. Tem o mesmo número de jogos do que o Grêmio, tem 2 jogos a menos do que o Sport. Se vencer, iria 33, com mais uma vitória 36. Ainda dá para o Juventude, mas é muito difícil. Esse jogo eu concordo com essa cotação do Inter aqui a 2,30, mas essa vontade e essa necessidade do Juventude pode fazer esse jogo ser bem corrido. Não para gols, talvez, porque o ataque do Juventude também não é assim lá essas coisas, apenas 27 gols marcados, mas eu ficaria de olho aqui numa possível correção de match odds do próprio Juventude, dependendo da pressão que o Inter colocar. E o Inter, quando sai na frente... Tem alguns jogos que o Inter dá sinal quando vai sofrer um empate. Principalmente, por exemplo, se a gente pegar o jogo do Inter contra o Bragantino. O Bragantino marcou no final. O Inter foi dando espaço até tomar o gol. Né? Então, pode ser um jogo bom. Talvez para um match odds também aqui. Vocês verem que hoje tá um dia difícil a gente encontrar favoritismo. Né? Os dois times têm mais ou menos a mesma base de porcentagem de vitória em casa ou fora. Então, eu consigo até colocar aqui o Fortaleza sendo um possível favorito, né, pelo desempenho dentro de casa, mas o restante dos jogos aqui, ó, deixa eu até puxar esses 3 aqui, ó, o restante dos jogos são jogos bem parelhos. Na Série B, o Chavante já caiu, vai jogar contra o Guarani. O Guarani é um time que precisa da vitória para pensar ainda em subida. Essa cotação do Guarani, na minha opinião, ela é justa, mas se a gente pegar aqui o Chavante dentro de casa, é um time que vem dando trabalho para algumas pessoas, né? Você vê o Náutico, que é um time forte, ele foi lá e venceu o Operário, empatou 2-2 com o Vila Nova, aí perdeu pro Avaí, já, se eu não me engano, aqui já rebaixado. Então, a minha dúvida, eu que não sou nenhum especialista em Série B, muito pelo contrário, que tipo de motivação tem o Brasil de Pelotas hoje para jogar contra o Guarani? Acho que a motivação é toda do Guarani.
Mas eu não venho para a Série B para trabalhar um back a 1,60, né? Então, para mim, se fosse trabalhar alguma coisa aqui, viria para trabalhar gols. Os últimos jogos do Guarani, fora de casa, 2-2, 1-0, 2-2, também não é isso tudo. Não, melhor eu pular esse jogo, melhor não fazer. CRB e Londrina. Aqui eu tenho a lembrança de que o CRB ainda briga para subir e o Londrina briga para não cair. Então a gente tem muito provavelmente aqui um jogo onde as duas equipes têm pleno interesse na competição. O CRB dentro de casa não é um bom mandante. Tem 6 vitórias em 17 jogos. E o Londrina fora de casa também não é um time tão ruim. É muito parelho isso aqui. Puta, mas achei essa cotação do CRB um pouco baixa. Apesar de um time estar com um objetivo de subida e o Londrina estar com o objetivo de fugir da queda, 1,70 para um time que venceu 6 em 17 partidas e um visitante que venceu 5 em 17, se a gente pegar em porcentagem aqui é muito parecido. Eu estou achando essa odd do CRB um pouco baixa. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos do CRB. Dentro de casa, uma vitória nos últimos 4 jogos. Neste torneio vem de uma derrota para Ponte Preta. Nossa, não vem tão bem assim o CRB, hein? E o Londrina, neste torneio, vinha de 2 vitórias até perder para o Cruzeiro. E como visitante, vem de 2 vitórias. Cara, essa odd do CRB tá um pouco baixa, não tá não? Será? Tá aqui o leigo falando, hein? Em 2018 foi vitória do CRB fora de casa. Em 2019 o Londrina venceu fora de casa. Não sei. E eu acho que essa odd do CRB poderia estar um pouco mais alta. Vamos botar aqui no time que pode se complicar. O que significa o time que pode se complicar? Nada. É só para você aumentar um pouco a sua atenção aí, porque pode ser que o CRB esteja com uma odd muito baixa. Goiás e Curitiba, briga lá de cima. O Curitiba quer voltar à liderança do campeonato, depois do Botafogo ter enfiado 4 no Vasco e passado o Curitiba. E o Goiás quer entrar na zona de classificação. Jogo muito difícil. O Goiás é um dos melhores mandantes, o Curitiba um dos melhores visitantes. O Goiás venceu 9 de 17 jogos, o Curitiba venceu 7 de 17, jogo muito parelho. Não consigo entender essa odd do Goiás tão baixa. Essa odd do Goiás deveria estar mais alta do que o mercado indica. Os últimos confrontos entre eles foram menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 7. O Goiás vem de... Será que é isso? O Goiás vem de 3 jogos sem perder? Para o Curitiba? Será que é isso que está fazendo essa odd estar próximo de 2? Bom, o Curitiba é um bom time fora de casa. Goiás em casa, 2-2 com a Ponte, 1-1 com o Botafogo, venceu o CSA, venceu o Vitória, perdeu para o Vila Nova. Curitiba fora de casa, é o desempenho do Curitiba fora de casa que está puxando essas odds para baixo. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, talvez o Curitiba já se sentiu ali um time que subiu e não está se sentindo ameaçado. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas achei essa odd do Goiás um pouco baixa. Pode ser que corrija também. Se você vai fazer match odds na Série B, pode ser que corrija também. Tá? E por último, para a gente fechar, um Vasco da Gama contra o Vitória. Ainda tem chance do Vasco subir, é muito difícil, né? São 12 pontos em disputa para o Vasco, aqui 47, ele iria a 59 passaria o Avaí, mas todos os outros times jogam também. É muito difícil do Vasco ter chance de subida. Aqui o mod do Vasco baixa, um Vitória aqui praticamente só briga pelo rebaixamento. Vitória também tem 12 pontos para disputar, iria 46 dá para escapar. Esse jogo é muito importante para o Vitória, hein? Só que o Vasco tem aquela coisa de dar a resposta. O Vasco tem que dar a resposta. Menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 7 jogos entre eles. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas. É isso? É isso. 3 derrotas seguidas o Vasco. Todas... Não, 2 delas com mais de 3,5. Vinha numa sequência muito boa, né? 4 gols, 1 gol. E o Vitória,
Vitória puxa esse jogo para um under, né? Impressionante, olha isso. Só contra o Brasil de Pelotas aqui que meteu 4, mas aí o Brasil de Pelotas realmente já estava numa situação muito difícil. Eu tô com uma tendência de vir para trabalhar gols nesse jogo, porque o Vasco precisa dar uma resposta, mesmo que fique na Série B, precisa dar uma resposta depois da goleada que tomou o Botafogo, e porque o Vitória precisa vir para cima desesperado. Tá? Então se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser no máximo para 3 gols. O Vasco contra Vitória. Acho que é isso. Dado ao meu não conhecimento de Série B, se você quiser me ajudar, você é torcedor de um desses times ou trabalha, me ajuda aqui. Mas temos uma rodada de Série A bem parelha mesmo. Então, junta no método, força nos métodos, na gestão, não faz cagada, entendeu? Na minha opinião, tá uma rodada bem difícil. Se você for apostador Panther também, deve estar uma rodada bem difícil. Mas para mim que trabalho live, o que vai ditar isso daí é o jogo, tá? Já vou deixar aqui também a super cotação para o jogo do Brasil. Se você não aproveitou ainda, não tem conta na Betfair, vou deixar o link aqui embaixo. O jogo do Brasil acontece na quinta-feira, no caso, estou gravando esse vídeo para quarta, para amanhã. Então, o Brasil pega a Colômbia. Se você acha que o Brasil tem chance de vencer a Colômbia, a odd do Brasil atual é 1,45 e a Betfair está oferecendo uma super cotação de 18. Não esquece de ler os termos de uso dessa promoção que fica aqui embaixo. Fechou? Também tem um link aí embaixo para o bônus de R$200, caso você queira se cadastrar na Betfair e receber esse bônus inicial. Vou deixar um vídeo aqui em cima explicando para você como que você consegue pegar esse bônus de uma maneira passo a passo, tá? Então se você está pensando em abrir sua conta na Betfair e não quer aproveitar a supercotação, não confia no Brasil, pega esse bônus de R$200, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima e você aprende passo a passo. Valeu? É isso. Um grande abraço, a gente se vê.